Fala galera, beleza? Vamos aí para mais um vídeo então aí no nosso canal. Se inscreve aí, beleza? Confirma se você já está inscrito e dá um likezinho. Sim. O capítulo 5 de Marcos, ele tem o que a gente pode chamar de uma trilogia. Temos 3 episódios de milagre aqui, extraordinários, que demonstram o poder de Cristo contra nossos piores inimigos, se assim podemos dizer. A presença do próprio inimigo, dos demônios, né, das forças do mal, a presença de doenças que de fato acabam com a alegria de viver, e a própria morte em si, que é o grande inimigo a ser vencido, não é? É verdade. Bom, você pode voltar e ler depois, você pode ler o capítulo inteiro, capítulo 5 de Marcos, e você vai ver essas 3 histórias. A cura do jovem, o endemoniado de Gadara, não é? Ali no livro de Marcos, ele é chamado de o endemoniado Gerazeno, uma região ali do outro lado do Mar da Galileia. E você tem a mulher com aquela doença crônica que buscou a ajuda de Jesus. E para terminar, a história da filha de Jairo. Uma história bem emocionante, com muitos detalhes interessantes. Bom, a gente pode ver aqui a primeira parte dessa história, que é o rapaz, né? Jesus e os discípulos, eles cruzaram o Mar da Galileia para o lado oriental. Foram mais ou menos 8 quilômetros em uma noite, né, tempestuosa. Você sabe como foi esse episódio, o capítulo 4, ele narra, no final dele ali, Jesus acalmando a tempestade, e você tem, no outro dia, chegando nesse território gentílico, que não era um território judaico, né? Os discípulos e Jesus desembarcam e eles encontram ali uma cena horripilante. Eles se deparam com um jovem endemoniado vivendo entre túmulos, um lugar assim bem abominável, né? Segundo a tradição judaica, na época de Jesus, muitos acreditavam que cemitérios, pântanos, regiões desertas assim, eram moradas de demônios. Eu tô passada, chocada. Era um lugar especial para eles. E aqui no capítulo 5 de Marcos, você vê esse jovem, um homem que estava abandonado, e o seu estado é deplorável, não é só de insanidade, é de possessão demoníaca. E como que alguém pode ter valor? Assim é difícil você atribuir valor a alguém. Os familiares não queriam aquele rapaz por perto, a própria comunidade ali, ele estava excluído por causa desse seu sério problema. E imagina os discípulos presenciando tantas coisas emocionantes ao mesmo tempo. Agora eles podem perceber uma luta muito séria. Jesus, ele se aproxima, o homem corre para a direção de Cristo, não há nenhuma palavra dita pelos próprios discípulos, uma cena assim de tensão muito grande. Quando o homem se aproxima de Jesus, ele se prostra diante dele. Quem que toma essa atitude? É o homem desesperado ou os demônios? Há uma luta ali, uma luta interna. Aqui no livro de Marcos, nós temos a demonstração de que o rapaz se prostrou. Correu, vendo Jesus de longe, se prostrou e o adorou. Está no verso 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E aí o verso 8 diz, Jesus disse: espírito imundo, sai deste homem. E você tem o restante do diálogo. Jesus, ele pergunta para o rapaz: qual é o seu nome?
Quando Jesus interroga o rapaz e pergunta o nome dele, Jesus queria que ficasse claro a distinção. Jesus estava ouvindo o grito desesperado daquele homem. Entre os rabis da época de Jesus, havia a crença de que para se ganhar poder sobre os demônios, a autoridade para exorcizá-los, era importante conhecer-lhe o nome. Mas provavelmente não é por essa razão que Jesus pergunta ao rapaz. Jesus não estava conversando com os demônios, Jesus estava conversando com aquele homem. O objetivo de Jesus de atravessar aquele lago e passar por todo aquele perrengue era para encontrar aquele rapaz e transformá-lo. A resposta foi interessante, não é? A resposta do rapaz, que não foi o rapaz que falou, mas os demônios, legião. Uma lembrança, não é? Do poder romano, né? Que estava oprimindo Israel. Jesus então permite, você conhece o fim dessa história, que o desastre ali foi meio sério, porque os demônios sugeriram deixar o rapaz para invadir uma manada de porcos, mas não foi à toa, não. Eles queriam causar um mal-estar para Cristo. E mesmo assim Jesus permitiu, porque as pessoas daquela vila, daquela comunidade ali, não gostaram do desfecho. Acho que eles não estavam muito preocupados se o rapaz estava curado ou não, mas quando eles viram que uma manada de porcos, que era o sustento deles, o negócio deles, correu e pulou no mar, claro, ali o povo pede então para Jesus ir embora. A missão de Cristo era clara. Eu preciso curar esse rapaz. A sua identidade precisa ser restaurada. E Jesus então consegue um novo aliado. Os habitantes da cidade não ficaram contentes naquele momento, mas nós não sabemos o impacto depois do trabalho missionário desse rapaz. Ele queria seguir a Jesus. Só que Jesus então pede para que ele fique e faça algo extraordinário. O versículo 18 diz que quando Jesus entrou no barco, aquele rapaz que estava curado agora, ele suplicou para que Jesus deixasse ele ir com ele. Eu imagino a alegria daquele rapaz realmente. Jesus, porém, não lhe permitiu. E aí você deve se perguntar, poxa, mas o cara vivia uma vida tão zoada, Jesus fez algo legal por ele, por que Jesus não deixou ele ir, né? Jesus tinha algo maior. E às vezes, nós queremos um negócio e Deus quer outro para nós. Porque Deus quer nos usar para coisas maiores. Jesus ordenou para aquele rapaz de forma carinhosa. Eu imagino ele olhando nos olhos do rapaz e o rapaz feliz pela cura, grato. E Jesus fala assim, olha, tenho algo mais interessante para você. Tenho uma missão especial para você. Anuncia na sua casa, na sua vizinhança, para todos aí que você conhece, que foram seus amigos um dia. Fala para eles tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de ti. Está no versículo 19, no capítulo 5 de Marcos. Então ele foi, verso 20, e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam.